pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Pelo campeonato croata, temos a equipe do Rijeka enfrentando a equipe do Šibenik. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rijeka, ela venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Rijeka é a primeira colocada do campeonato com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Šibenik, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Šibenik é a 10ª colocada com 18 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Rijeka e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Rijeka para vencer. Pela Superliga da Turquia, temos a equipe do Bodrum enfrentando a equipe do Kasımpaşa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bodrum, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Bodrum é a 15ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Kasımpaşa, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Kasımpaşa é a 11ª colocada com 32 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance, Kasımpaşa para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Liga da Arábia Saudita, temos a equipe do Al Nassr enfrentando a equipe do Al Sadd. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Nassr, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. A equipe do Al Nassr é a 4ª colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Al Sadd, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Al Sadd é a 6ª colocada com 39 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Al Nassr e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Al Nassr para vencer. E no Campeonato Árabe, temos a equipe do Al Fayha enfrentando a equipe do Al Hilal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Fayha, empatou 3, venceu 1, perdeu 1. A equipe do Al Fayha é a 14ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Al Hilal, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Al Hilal é a 2ª colocada com 51 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Al Fayha, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Al Hilal. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora, Al Hilal para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Breda enfrentando a equipe do Sparta de Rotterdam. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Breda, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Breda é a 12ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Sparta de Rotterdam, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Sparta de Rotterdam é a 16ª colocada com 23 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Breda, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Sparta de Rotterdam. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Borussia Mönchengladbach enfrentando a equipe do Mainz. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Mönchengladbach, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Borussia Mönchengladbach é a 8ª colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Mainz 05, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Mainz 05 é a 4ª colocada com 41 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Mainz 05. Melhor opção para esse novo encontro, vamos deixar um jogo aberto, caso fora, aonde haja um vencedor na partida. Copa do Egito, temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Moda Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek,
empatou 3, venceu 2. Pelo grupo A, a equipe do Zamalek é a terceira colocada, com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Moda Esporte, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Moda Esporte, pelo grupo B, é a nona colocada com 9 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Zamalek, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Moda Esporte. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Zamalek para vencer. Liga da Bélgica. Temos a equipe do Druid enfrentando a equipe do Beerschot. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Druid, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Druid é a 14ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Beerschot, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 2, perdeu 2. A equipe do Beerschot é a 16ª colocada com 18 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Druid e 1 vitória para a equipe do Beerschot. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Druid para vencer. Copa da Escócia. Temos a equipe do Hearts enfrentando a equipe do Duden. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hearts, ela venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Hearts, pelo campeonato escocês, é a 7ª colocada com 36 pontos ganhos. A equipe do Duden, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1, perdeu 3. A equipe do Duden é a 11ª colocada com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Hearts e 1 vitória para a equipe do Duden. Melhor opção para essa Copa da Escócia, vamos de casa. Hearts para vencer. Liga Francesa. Temos a equipe do Toulouse enfrentando a equipe do Mônaco. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Toulouse, venceu 2, empatou 1, perdeu 2. A equipe do Toulouse é a 8ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Mônaco é a 4ª colocada com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Toulouse e 3 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Mônaco para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato italiano, temos a equipe do Cagliari enfrentando a equipe do Genoa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cagliari, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Cagliari é a 15ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Genoa, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 2, venceu 1. A equipe do Genoa é a 12ª colocada com 31 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Cagliari, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Genoa. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de um jogo aberto. Caso fora, aonde haja um vencedor na partida. Championship, campeonato inglês da 2ª divisão, temos a equipe do Norwich enfrentando a equipe do Oxford United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Norwich, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Norwich é a 11ª colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Oxford United, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Oxford United é a 18ª colocada com 38 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória do Oxford United. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Norwich para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Al-Fayha vs Al-Hilal, fora. Al-Hilal para vencer. Al-Nassr vs Al-Sabah, casa. Al-Nassr para vencer. Rijeka vs Šibenik, casa. Rijeka para vencer. Bordeaux vs Kasipaza, uma dupla chance. Kasipaza para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Cagliari vs Genoa,
uma dupla chance. Caso fora, onde haja um vencedor na partida. Nourish vs Oxford United, casa. Nourish para vencer. Mönchengladbach vs Mani 05, uma dupla chance. Mönchengladbach para vencer, ou partida terminando empatada, empate casa. Toulouse vs Mônaco, também uma dupla chance. Mônaco para vencer, ou partida terminando empatada, empate fora.